O milagre que mudou a vida de Adriana, quando a fé venceu a dor. Adriana Oliveira tinha 38 anos, era mãe de 2 filhos e trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público de São Paulo. Sua vida sempre havia sido de luta. Criada por uma mãe solteira, ela aprendeu cedo o valor do trabalho e da resiliência. Mas nada a havia preparado para o pesadelo que começou há 3 anos, quando uma pequena ferida no tornozelo esquerdo, que ela achou ser apenas um arranhão, começou a crescer e doer de forma insuportável. Os médicos diagnosticaram uma úlcera varicosa avançada, complicada por problemas circulatórios. As veias inchadas e roxas pareciam prestes a explodir, e a ferida, que já media quase 5 centímetros de diâmetro, exalava um cheiro forte e supurava constantemente. Os tratamentos convencionais não adiantavam, pomadas, curativos especiais, antibióticos, nada detinha o avanço da doença. A dor era tão intensa que Adriana mal conseguia ficar de pé para trabalhar. As noites eram piores, o tornozelo latejava como se estivesse em chamas, e o desespero começou a tomar conta dela. Doutor, eu não aguento mais. O senhor acha que vou perder a perna? Perguntou ela com os olhos cheios de lágrimas na última consulta. O médico sério balançou a cabeça. Adriana, a circulação está muito comprometida. Se não melhorar, pode sim chegar a uma amputação. E mesmo assim, não há garantias. Ela saiu do consultório arrasada. Como ia sustentar os filhos se não pudesse trabalhar? Como ia cuidar deles se ficasse inválida? As contas se acumulavam, e o pouco que ganhava já não dava para nada. À noite, sentada na cama, com o tornozelo enfaixado e latejando, Adriana chorou como nunca. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sempre tentei ser uma boa pessoa. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um prato de comida. Minhas filhas, você tá muito abatida. Por que você não vem comigo na igreja? Lá tem gente que ora com fé, e Deus faz milagres sim, disse ela, com convicção. Adriana, desesperada, não tinha mais nada a perder. Tudo bem, Dona Maria. Eu vou. O primeiro passo rumo à fé. No domingo seguinte, Adriana entrou pela primeira vez na Igreja Universal. O local estava cheio, o coro cantava com entusiasmo, e ela sentiu algo diferente no ar, uma unção que não conseguia explicar. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre libertação e milagres. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda transforma vidas. Mas é preciso fé, é preciso ação. Pregava ele. Adriana ouviu atentamente. Quando chegou o momento das orações, ela sentiu um nó na garganta. O pastor chamou todos os que precisavam de um milagre para se levantarem, e ela, tremendo, se pôs de pé. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo tem poder para curar. Adriana sentiu algo estranho, uma queimação no peito, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As lágrimas escorriam sem controle. Naquele momento ela creu. Depois do culto, Dona Maria a levou até a fogueira santa, onde as pessoas depositavam seus pedidos de oração em papéis e os queimavam como símbolo de fé. Escreve seu pedido com fé, minha filha. Deus vai ouvir, incentivou a vizinha. Adriana escreveu com letras trêmulas: Senhor, cura minha perna. Não deixe que eu perca meu trabalho, não deixe que eu fique inválida. Eu preciso de ti. A corrente de oração e a campanha da fé. Nos dias seguintes, Adriana começou a frequentar a igreja com mais assiduidade. Participou da corrente de oração das terças-feiras, onde centenas de pessoas se reuniam para clamar a Deus por milagres. O pastor ensinou que a fé sem obras é morta e que era preciso semear para colher. Se você quer um milagre, tem que mostrar a Deus que você acredita. O dízimo e as ofertas são uma prova de fé, explicou ele. Adriana, que mal tinha dinheiro para comer, decidiu dar um passo de fé. Com o pouco que tinha, separou o dízimo e uma oferta, mesmo com medo de ficar sem o básico. Se Deus é fiel, Ele vai me sustentar, pensou, entregando o envelope no altar. Na vigília de oração da sexta-feira, ela foi ungida com o óleo sagrado e orou com lágrimas. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: Em nome de Jesus, essa úlcera seca agora. A circulação é restaurada. O inimigo não terá vitória sobre você. Adriana sentiu uma paz indescritível invadir seu coração. Quando chegou em casa, tirou a bandagem com medo de ver a ferida pior. Mas, para sua surpresa, a úlcera estava menor. O cheiro ruim havia diminuído e a dor, que antes era insuportável, agora era apenas um incômodo leve. O milagre no culto de domingo. No domingo seguinte, Adriana voltou à igreja com o coração cheio de gratidão.
Durante o culto, o pastor anunciou que iria fazer uma campanha especial de cura e chamou todos os enfermos para o altar. Adriana foi uma das primeiras a se levantar. Quando o pastor se aproximou dela, colocou a mão sobre seu tornozelo e começou a orar com autoridade espiritual. Espírito de doença, sai agora em nome de Jesus. As veias de Adriana são restauradas. A carne podre é renovada. O sangue flui normalmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja curada. Adriana sentiu uma onda de calor percorrer sua perna. De repente foi como se algo saísse dela. Ela olhou para baixo e não acreditou. A ferida que antes era profunda e purulenta estava fechando. A pele, antes inflamada e roxa, estava rosada e saudável. Glória a Deus! Gritou o pastor. Mais um milagre no meio do povo de Deus. A igreja inteira explodiu em aplausos e louvores. Adriana caiu de joelhos, chorando incontidamente. Dona Maria a abraçou, emocionada. Eu não te falei, minha filha? Deus é fiel. A transformação e a lição de vida. Nos dias seguintes, Adriana voltou ao médico para um novo exame. O médico, espantado, não encontrou sinais da úlcera. Isso não tem explicação médica. É como se a ferida nunca tivesse existido, disse ele, incrédulo. Adriana sorriu, sabendo que Deus havia operado o milagre. Hoje, um ano depois, Adriana não só está totalmente curada, como também mudou de vida. Ela conseguiu um emprego melhor, seus filhos estão na escola, e ela se tornou obreira na Igreja Universal, ajudando outras pessoas a encontrarem fé em meio às lutas. Aprendi que Deus não abandona ninguém, mas Ele quer que a gente dê o primeiro passo. A fé sem ação não adianta. Precisa orar, precisa semear, precisa acreditar mesmo quando tudo parece perdido, testemunha ela com os olhos brilhando. Sempre que pode, Adriana conta seu testemunho no altar, para que outras pessoas saibam. Na Igreja Universal, os milagres acontecem. Não é religião, não é teoria, é poder de Deus agindo na vida de quem crê. E ela vive para provar isso. Um dia, enquanto Adriana ajudava na recepção da igreja, uma mulher chamada Marisa entrou com o rosto marcado pela preocupação. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e ela carregava nas mãos um envelope amassado com contas atrasadas. Ao ver Adriana, hesitou, mas algo no sorriso dela a fez se aproximar. Minha irmã, eu não aguento mais. Meu marido foi demitido, os credores estão batendo na porta, e meu filho mais novo precisa de uma cirurgia. Não sei nem como vou pagar o aluguel esse mês, desabafou Marisa com a voz trêmula. Adriana segurou suas mãos, olhando firme nos seus olhos. Eu já estive onde você está. Mas Deus mudou minha história, e Ele vai mudar a sua também. Vamos orar agora mesmo? Marisa assentiu, e as duas foram até o altar. Enquanto oravam, Adriana lembrava de cada detalhe do seu próprio milagre. O desespero, a fé que quase vacilou, e aquele momento em que o médico olhou para seus exames e não acreditou no que via. Ela sabia que Deus não faz acepção de pessoas. Senhor, a senhora Marisa está aqui, com o coração partido, mas com fé. Assim como o Senhor me livrou, eu peço. Abre o céu sobre a vida dela. Clamou Adriana com lágrimas nos olhos. Naquele mesmo dia, após a oração, Marisa recebeu uma ligação inesperada. Era uma empresa onde ela havia se candidatado meses atrás, oferecendo um emprego com salário suficiente para cobrir as dívidas e a cirurgia do filho. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, durante um culto de libertação, o pastor fez uma palavra específica. Há alguém aqui que está sendo oprimido por uma dívida que não é sua. Deus está mandando pagar hoje. Marisa sentiu um arrepio. Ela não havia contado a ninguém, mas anos antes, havia assinado um empréstimo para um parente que sumiu, deixando-a com uma dívida que crescia a cada mês. No final do culto, uma mulher que ela nem conhecia se aproximou e entregou um envelope. Deus me mandou dar isso para você, disse simplesmente e se afastou. Dentro, havia exatamente o valor que Marisa devia. Ela caiu de joelhos, chorando. Não era coincidência. Era Deus respondendo mais uma vez através da Igreja Universal. Hoje Marisa também é obreira. Ela e Adriana se tornaram parceiras de fé, levando esperança para quem chega à igreja com o coração quebrado. Sempre que contam seus testemunhos juntas, o altar se enche de pessoas que, como elas um dia, só precisavam de um sinal para crer. Muitas vezes a gente acha que está sozinho, mas Deus está só esperando a gente dar o primeiro passo. E aqui nessa igreja, a gente aprende a andar, diz Marisa, abraçando Adriana, enquanto ambas sorriem, sabendo que suas histórias são apenas mais duas entre milhares que comprovam, onde a fé Deus age. E na Universal, os milagres não param. Na mesma semana em que Marisa recebeu aquele envelope milagroso, um jovem chamado Rafael entrou pela primeira vez na Universal.
Ele vinha de uma cidade pequena do interior, onde a seca tinha levado tudo, a plantação da família, o gado, e até a esperança do seu pai, que agora lutava contra uma depressão profunda. Rafael, o filho mais velho, tinha vindo para a capital em busca de trabalho, mas as portas se fechavam uma após a outra. Até que certo dia, passando em frente à igreja, ouviu um coro cantando: Deus é fiel, ele não falha nunca. Alguma coisa dentro dele estremeceu. Ele entrou sem saber bem por quê. Sentou-se no fundo, de cabeça baixa, enquanto o pastor falava sobre a providência divina. Quando veio o momento dos testemunhos, Marisa subiu ao altar. Ao contar como Deus tinha colocado aquele dinheiro exato em suas mãos, Rafael sentiu os olhos arderem. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim, pensou. No final do culto, ele se aproximou da obreira Adriana, que já o observava com um sorriso acolhedor. Eu preciso de um milagre, confessou, a voz embargada. Minha família está se afundando, e eu não tenho mais para onde correr. Adriana colocou a mão no ombro dele e disse algo que Rafael nunca esqueceria. Então você veio ao lugar certo. Aqui a gente não desiste até ver a vitória. Naquela noite, Rafael participou da corrente de oração. Enquanto as mãos eram impostas sobre ele, uma paz estranha invadiu seu coração, como se uma carga pesada fosse tirada de suas costas. No dia seguinte, ao sair para mais uma tentativa de emprego, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, um senhor que havia ouvido falar dele por um conhecido ofereceu um trabalho temporário em uma obra. Não era o emprego dos sonhos, mas era um começo. Rafael trabalhou com dedicação e em menos de um mês, o patrão, um homem de fé, o chamou para uma conversa. Você é esforçado, rapaz. E eu gosto de gente que não desiste. Quero te oferecer uma vaga fixa, com salário melhor e a chance de trazer sua família para cá. Minha empresa tem um programa de realocação para funcionários. Rafael não acreditou. Na mesma hora, ligou para a mãe, que chorou ao telefone. Uma semana depois, seu pai, que mal saía da cama, atendeu a chamada com uma voz diferente e mais firme. Filho, ontem sua mãe e eu fomos a um culto na Universal aqui da cidade. O pastor orou por nós, e eu não sei explicar, mas algo mudou dentro de mim. Sinto que ainda temos uma chance. Hoje a família de Rafael está reunida na capital. O pai, que antes mal conseguia olhar nos olhos dos outros, agora é um dos que mais incentiva os novos na igreja. Rafael, por sua vez, se tornou um intercessor. Toda semana, ele está lá de mãos dadas com Marisa e Adriana, orando por quem chega com o coração partido. Eu pensava que minha vida tinha acabado. Ele conta, sempre que dá seu testemunho. Mas Deus usou essa igreja para me mostrar que onde parece não ter saída, Ele abre uma porta. E não é qualquer porta, é a porta da bênção. Enquanto ele fala, alguém na plateia enxuga as lágrimas. É uma senhora que chegou ali naquela noite arrasada, depois de receber um diagnóstico médico que os médicos disseram não ter cura. Ela olha para Rafael, para Marisa, para Adriana, e sente algo acender dentro de si. Se Deus fez por eles. E assim, a corrente de milagres continua. Porque na Universal não são apenas histórias que se repetem, são vidas que se transformam. E cada testemunho é uma prova de que, quando a fé encontra a ação de Deus, não há limite para o que Ele pode fazer. Naquela mesma noite, enquanto o testemunho de Rafael ainda ecoava no ar, a senhora que chorava no fundo do templo decidiu se levantar. Seu nome era Clara, uma professora aposentada que há meses lutava contra uma doença que os médicos chamavam de sem solução. As dores eram tão fortes que ela já não conseguia mais segurar um copo d'água sem tremer. As noites eram de insônia e orações desesperadas, pedindo a Deus uma resposta que parecia nunca vir. Mas naquela noite, algo foi diferente. Enquanto ouvia os relatos de vitória, Clara sentiu uma paz invadir seu coração, como se uma mão invisível a puxasse para frente. Ela não pensou duas vezes, foi até o altar, ajoelhou-se e começou a clamar. Não eram palavras bonitas ou preparadas, eram gritos de uma alma que já não aguentava mais viver na derrota. Senhor, o Senhor vê minha dor. Os médicos disseram que não tem jeito, mas o Senhor é maior que qualquer diagnóstico. Ela chorava com as mãos estendidas. Os obreiros se aproximaram, impuseram as mãos sobre ela e começaram a orar com autoridade. Não era uma oração longa ou cheia de formalidades. Era uma declaração de fé, como se estivessem falando diretamente com o problema. Em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo tem poder para curar, para restaurar, para dar vida onde só havia morte. Clara sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. De repente, as dores que a acompanhavam há meses simplesmente sumiram. Ela abriu os olhos, surpresa, e tentou se levantar. Antes, qualquer movimento era uma tortura. Agora, ela se ergueu com facilidade,
como se nunca tivesse estado doente. Glória a Deus! Ela gritou, levantando as mãos. Estou curada! A plateia explodiu em aplausos e louvores. Muitos que estavam ali também precisavam de um milagre, e ao verem Clara andando livremente pelo templo, sentiram a fé crescer dentro de si. Um homem que sofria com depressão há anos se levantou e disse: se Deus curou ela, pode me libertar também. E assim a corrente não parou. Cada testemunho acendia uma chama em alguém que ainda estava na dúvida. Uma jovem que não conseguia engravidar há anos sentiu o Espírito Santo tocar seu ventre e meses depois, voltou com um bebê nos braços. Um casal à beira do divórcio reconciliou-se depois de uma oração no altar. Um rapaz viciado em drogas que chegou ao templo tremendo e com olheiras fundas, saiu dali com os olhos brilhando, livre daqueles demônios que o escravizavam. Porque na Universal não é só sobre ouvir histórias, é sobre viver a sua própria. Cada pessoa que entra ali com um fardo sai com uma vitória. Cada lágrima derramada no altar vira um grito de alegria. E cada impossível se torna um Deus provou que pode. Clara, que chegou arrasada, agora sorria ao contar como sua vida mudou. Eu pensava que meu fim estava próximo, mas Deus me mostrou que minha história estava só começando. Hoje não só estou curada, como voltei a dar aulas, a viajar, a viver. E tudo porque eu não desisti. Porque eu acreditei que onde o homem diz não tem jeito, Deus diz, eu tenho um caminho. E assim, a cada culto, a cada reunião, a cada oração, mais vidas são tocadas. Porque o milagre não é apenas uma palavra bonita. É uma realidade que se repete todos os dias para quem crê. E na Universal, a fé não é teoria, é transformação. É ver Deus agindo, é sentir sua presença, é sair diferente de como se entrou. Porque quando a gente entrega os problemas nas mãos dele, o impossível vira testemunho. E cada vida transformada é a prova de que com Deus, não há limites. Não há doença que não seja curada, não há situação que não seja mudada, não há coração que não seja consertado. E a corrente de milagres continua. Porque Deus não para de abençoar. Era uma terça-feira à noite, e o templo da Universal estava lotado como sempre. O ar tremia com os louvores, as mãos se levantavam em súplica, e os corações batiam no mesmo ritmo da fé. Entre aquelas pessoas estava Dona Maria, uma senhora de 62 anos que chegará arrastando os pés, o rosto marcado pelo cansaço de anos lutando contra uma doença que os médicos tinham chamado de sem cura. Diabetes avançada, problemas renais, pressões que não baixavam nem com remédios caríssimos. Os médicos tinham dito: prepare-se, Dona Maria. O Senhor já fez tudo o que podia. Mas ela não veio ali para ouvir o que os homens diziam. Veio para ouvir o que Deus tinha a dizer. Enquanto o bispo falava sobre a fé que move montanhas, Dona Maria fechou os olhos e lembrou das noites em claro, das agulhas, das dietas que não adiantavam, da sensação de que o corpo estava desistindo dela. Mas ali entre aquelas quatro paredes, algo dentro dela gritava: não é assim que vai acabar. Ela estendeu as mãos e começou a chorar não de dor, mas de uma esperança que parecia loucura para quem só via exames e diagnósticos. Senhor, o Senhor disse que pelas suas feridas nós somos sarados. Ela sussurrou, apertando o lenço entre os dedos. Eu não quero mais viver assim. Eu quero viver para te servir. Não foi um raio que desceu do céu. Não foi um trovoar de vozes. Foi algo mais profundo. Uma paz que encheu seu peito, como se mãos invisíveis estivessem reconstruindo por dentro tudo o que estava quebrado. Quando ela abriu os olhos, as lágrimas ainda caíam, mas algo havia mudido. Ela sentiu. Sabia. No dia seguinte, Dona Maria acordou com uma estranha leveza. Foi ao banheiro e olhou no espelho, o inchaço no rosto tinha diminuído. Mediu a pressão, normal. Correu para o posto de saúde mais próximo, pedindo para refazer os exames. A enfermeira, que já a conhecia de tanto atendê-la, franziu a testa. Dona Maria, o senhor tá brincando? Esses resultados não podem ser seus. Mas eram. A glicose, que antes estava nas alturas, agora marcava números que os médicos chamavam de impossíveis. Os rins, que antes davam sinais de falência, funcionavam como os de uma pessoa saudável. E o mais incrível, ela não sentia mais aquelas dores que a acompanhavam há anos, como se alguém tivesse apagado um fogo que queimava por dentro. Quando voltou à igreja na semana seguinte, não foi arrastando os pés. Foi correndo, com o exame na mão, os olhos brilhando. Subiu ao altar e contou, entre lágrimas de gratidão, como Deus tinha feito o que a medicina não pôde. E enquanto ela falava, uma mulher no fundo do templo chorava baixo. Era a filha de Dona Maria, que há meses orava por aquele milagre, mesmo quando a mãe já não tinha forças para acreditar. Mãe, eu sabia. Eu sabia que Deus não ia te deixar. Ela gritou, abraçando-a forte. E assim, mais uma história se juntava à corrente de milagres que nunca para.
Porque na Universal, não é só sobre ouvir a palavra, é sobre vivê-la. É sobre ver o sobrenatural invadir o natural, é sobre Deus provando mais uma vez que Ele não mudou, que ainda hoje Ele cura, liberta e transforma. E enquanto Dona Maria dançava no altar, com os braços levantados e o coração cheio de um fogo novo, outras pessoas ali presentes sentiam algo mexer dentro delas. Um viciado em drogas que pensava não ter mais saída. Um casal à beira do divórcio com o amor esfarrapado. Um jovem que havia perdido o emprego e não via saída. Todos olhavam para aquela senhora que dias antes estava à beira da morte e agora pulava de alegria, e algo dentro dele sussurrava: se Deus fez por ela, pode fazer por mim, porque o milagre não é privilégio de alguns, é direito de quem crê. E a fé, quando é verdadeira, não fica só nas palavras, ela se vê nos pés que antes não andavam e agora correm, nos sorrisos que voltam depois das lágrimas, nas vidas que renascem quando tudo parecia perdido. E a corrente continua, sempre continua. Porque Deus não cansa de abençoar. O milagre que não termina. A senhora, agora com os olhos brilhantes e as mãos estendidas para o céu, começou a contar como, naquela noite de desespero, uma voz suave lhe dissera: levanta, ainda não é hora. E então, como se um sopro divino a tivesse tocado, as dores sumiram, as forças voltaram, e o diagnóstico que a condenava se transformou em um inexplicável, nos prontuários médicos. Mas o verdadeiro milagre não estava só em seu corpo sarado. Estava no que aconteceu depois. O viciado, com as mãos trêmulas, aproximou-se dela e sussurrou: ensina-me a crer como você. O casal, de mãos dadas pela primeira vez em meses, pediu uma oração. O jovem desempregado, com lágrimas nos olhos, confessou: preciso de um sinal. E ali, entre abraços e lágrimas, algo maior que eles começou a se mover. Dias depois, o viciado entrou em uma clínica de recuperação, não por obrigação, mas por uma paz que não entendia. O casal renovou os votos em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. O jovem recebeu uma ligação inesperada, a vaga que tanto queria em uma empresa onde nem havia se candidatado. E a senhora? Seguiu visitando hospitais, levando não apenas seu testemunho, mas a certeza de que Deus não escolhe os qualificados, qualifica os escolhidos. Reflexão final. Milagres não são exceções, são convites. Convites para acreditar que mesmo quando a noite parece eterna, a aurora está a caminho. Que as feridas mais profundas podem se tornar portas para uma graça maior, que a fé não é a ausência de medos, mas a coragem de dar um passo mesmo tremendo. Lição de vida. O milagre não está só no que Deus faz por você, mas no que Ele faz através de você quando você escolhe confiar. A corrente não se quebra, ela se multiplica. Porque a luz que salvou um pode iluminar muitos, basta que alguém ouse acendê-la. E assim a história continua, sempre continua.